por estarmos juntos nessa manhã. Gratidão pela oportunidade de aprendizado. Gratidão pela companhia, amigas, irmãos. Através da internet a gente se aproxima. Estamos distantes fisicamente, mas juntos nos corações. Que essa paz possa nos envolver a todos, que nós possamos nos conectar com os bons amigos espirituais, os benfeitores, com aqueles que vieram nos ajudar, com aqueles que vieram também estudar conosco, desenvolver esse aprendizado. Que a sua paz permaneça entre nós. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bem. Vocês estão lembrados então do episódio da semana passada? Mãe e filhos, que era o episódio passado, né? Mãe e filhos. Nós vimos como é que após o culto cristão no lar, as crianças começaram a interrogar a mãe, né? Primeiro a menorzinha, dizendo sobre a questão da alimentação, né? Que só tinha uma refeição por dia. Eles eram muito, muito pobres, muita dificuldade e se alimentavam uma vez por dia. E daí ela perguntou: se Jesus é tão bom, por que estamos comendo só uma vez por dia aqui em casa? É uma perguntinha difícil, né, para uma mãe, principalmente para uma mãe, né, que se sente responsável pela alimentação dos filhos. Então é muito difícil para ela responder isso. E a Dona Fausta, ela é um espírito que veio do nosso lar e tinha assim um conhecimento um pouco melhor. A menina também, né? Tanto é que a aceitação dela foi boa. Ela respondeu que a alimentação uma vez por dia estavam gozando boa saúde, né? Enquanto muitos que alimentavam de forma mais exagerada, né? Não tinha tanta tranquilidade assim. Foi a forma que ela achou de justificar. Quantos benefícios estaremos colhendo com esta frugalidade da alimentação? E a dona Joaninha, aquela que fez a leitura, contribuiu com a mãe, falando: a mãe tem toda a razão. Tem visto muita gente adoecer por abuso da mesa. Então, nós tivemos reflexões em torno dessa questão, né, na aula passada, sobre a alimentação, sobre o benefício da alimentação e a união, né, da família. E eles lembraram também uma coisa que eu achei assim, bem interessante, que ela lembrou que o Isidoro, o pai, né, que falou bem assim, quando o papai estava aqui, a gente fazia as duas refeições no dia, sem problema. E ela falou: mas o seu pai está sempre por perto, né? E daí ela lembrou que, a menininha lembrou que viu quando a vizinha trouxe um bolo um dia e que o pai estava ajudando a carregar o bolo. A vidência, né? Então eu achei assim interessante essa questão assim de que a família, ela não só estava sempre em contato com o plano espiritual, que todos nós estamos, mas ela sabia disso, né? Sabia opa, hoje nós temos um companheiro novo, João Dalmolin está chegando, seja bem-vindo. João Dalmolin. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Muito bem. João Dalmolin é lá de Dourados também, e ele é presidente de uma casa espírita lá, é beneficente espírita. Participa no estudo também conosco da sexta-feira. Bom dia, João. Bom dia. O Orlando já se conhece. A Shirley, né? Shirley é lá de Goiás. Entrei pelo computador aqui agora. Melhorou.
É. A sua cidade é, Sheila? Deixa eu lembrar. Minasul, eu tô aqui na divisa com Palmeirópolis, quase. Ah, É a capital do amianto, capital do conhecida amianto. como capital do amianto. E a dona Lalinha, ela participa também. Hoje ela tá só, mas geralmente é a família toda. É a dona Lalinha, seu Sebastião, Adriano. Os filhos todos, É, tá tudo dormindo, esses tá tudo... preguiçosos. o Cristiano, né? Todos Eu moro participam. perto de Goiânia, 70 quilômetros, mais ou menos, 80 de distância de Goiânia. É isso. Muito bem. Pertinho, dona Lalinha. Eu tô a 540 de Goiânia. Olha aí. 540 quilômetros. Então eu tô 600 e pouco de você aí. Ganhou. Bom, então nós estávamos no comecinho da nossa conversa de hoje e estava recordando do capítulo anterior, 36, né, que falava sobre a mãe e filhos, a relação da mãe e filhos. Esse capítulo 35 era o culto no lar, né, que nós conhecemos como o culto cristão no lar. E então ele, só para deixar o João a par, nós estamos vendo uma casa, uma residência no Rio de Janeiro, né, naquela época. O livro foi a primeira edição em 1941, então é antes dessa época. Então, o Rio de Janeiro daquela época. E então uma família onde a maioria dos moradores de lá vieram do nosso lar. Reencarnaram, né? Então já tinha uma preparação espiritual um pouco melhor. Tinha um deles, né, um menino que não veio de lá, que era o menino que tinha uns probleminhas. Os demais todos vieram do nosso lar. Então fizeram o culto cristão no lar. Na 35, então, nós vimos o culto. O 36, agora nós estamos vendo a relação deles. Nós estávamos comentando, né, como é que essa relação que eles têm com o plano espiritual, que todos nós temos, mas nesse lar em especial, eles sabiam dessa relação, né? A menininha, ela tinha vidência, os demais viam o pai, né? O Isidoro, que é o pai estava desencarnado, tinha desencarnado fazia 3 anos. Aquele lar foi construído assim como um ponto de repouso dos trabalhadores do nosso lar no plano espiritual. Então nós estamos tendo a visão espiritual daquele lar, né? Como é que os espíritos veem. Então é uma coisa interessante, como é que é, né? Até no comentário anterior nós vimos que a dona Isabel, que é a esposa do seu Isidoro, que estava encarnada ainda com 5 filhos, viúva e mora com 5 filhos. Então a dificuldade dela era enorme, né? Questão de alimentação e tudo mais. E vimos assim que ela tinha uma vidência muito boa. Só que essa vidência, André Luiz, o Aniceto esclareceu que o que ela via era muito pouquinho do que realmente acontecia no plano espiritual. Era muito limitada, porque nós encarnados nós não temos condições de visualizar tudo que acontece no plano espiritual, e seria demais para nós, né? Então ela via bem pouquinho, né? Mas esse pouquinho que ela via já ajudava muito na caminhada dela aqui, consolava muito. Ela tinha viu o esposo, né, o Isidoro, os filhos, os trabalhadores, aliás, do plano espiritual, os mensageiros, enfim. Ela tinha uma compreensão melhor das coisas. A Palestina está dando sinal de vida aqui. Mostra ela. Tá conversando aqui. É uma live isso aqui. Agora mesmo, calma. Muito bem. Então ele estava explicando assim, né, que ela estava explicando que Isidoro estava sempre entre eles. Porque no episódio em que eles ganharam o bolo, a menininha viu o pai carregando o bolo junto, ajudando a carregar o bolo, né? Então a menininha viu que o
pai estava sempre junto ajudando eles. Então eles estavam até agradecidos a Jesus, ainda que eles tinham oportunidade de só uma refeição por dia, ainda assim eles tinham essa visão, né, grata a Deus pela oportunidade, porque a refeição, ainda que pouca, até ajudava na manutenção da saúde. Lembrando aqui que aqueles que se alimentavam de forma exagerada, não passavam muito bem. Mas só que o menino, né, que não é menininho, 12 anos já, ele não se conformava com isso. Né? Ele estava questionando, né? Falando questionando de forma assim atrevida, né? Ele não era uma criança muito espiritualizada. Ele percebeu desde o começo que mesmo quando ele foi para participar do culto cristão no lar, né? Ele demonstrava assim que ele foi lá, não queria participar, não tinha vontade de participar, porque todos participavam, ele acabou na condição de se ver necessitado de estar junto com a família. E ele disse assim para a mãe: mãe, o que a senhora entende por pobreza? Que ela estava justificando, né, a questão da alimentação ser pouca para todos. E ela falou para ele: creio, meu filho, que a pobreza é uma das melhores oportunidades de elevação ao nosso alcance. E estou convencida que os homens afortunados têm uma grande tarefa a cumprir na terra, mas admito que os pobres, além da missão de que eles cabem no mundo, são mais livres e mais felizes. Olha só, né? A missão que ela passou para o menininho. Na pobreza, justificando ainda, é mais fácil encontrar a amizade sincera, a visão da existência de Deus, os tesouros da natureza, a riqueza das alegrias, simples e pura. E é claro que eu não me refiro aos ociosos, aos ingratos dos caminhos terrenos. Refiro-me aos pobres que trabalham agora do lado de cá. É esse daí, ó, no santuário doméstico. É o capítulo 37. É só para a gente recordar da semana passada. Bom, então, resumidamente é isso, né? Ele estava inconformado, queria até alugar o local onde eles estavam fazendo culto, né? Que era como um santuário. E toda aquela casa, ela era preparada, né? Ela tinha uma proteção espiritual muito grande, porque os trabalhadores estavam ali o tempo todo, né? O pessoal do nosso lar. Então era um local assim diferente, né? No ponto de vista espiritual, e no ponto de vista físico reinava ali a harmonia, embora tivesse a discordância, né, do menino, mas e a dificuldade financeira e tudo mais, que era bastante grande, eles ainda assim era um lar assim bastante equilibrado. Então ela finalizou a conversa com o filho dizendo: não estamos aqui no jardim de infância, meu filho. Porque ele falou bem assim: olha, até as crianças pequenininhas sabem, né, melhor que a senhora sobre pobreza, né? Penso de modo contrário do que a senhora. Então ela respondeu isso: não estamos aqui no jardim da infância, estamos no jardim do lar, competindo no saber que as flores são sempre belas, mas que a vida não pode prosseguir sem a bênção dos frutos. Para onde andarmos no mundo, receberemos muitos conselhos da mentira venenosa. É preciso vigiar o coração, Joãozinho, valorizando as bênçãos que Jesus nos envia. Mas ele não se conformava, né? E ficou irritado e tal, e no final ela agiu com um certo rigor, dizendo para ele que ela que decidia e pronto, né? Que a gente ele é um filho, né? Mas se você insistir, disse ela, será punido, porque eu não sou mãe para criar ilusões perigosas ao coração dos filhinhos que Deus me confiou. Se muito amo a vocês, precisarei incliná-los ao caminho reto. Então, ela, ao mesmo tempo que ela é muito amorosa, muito carinhosa, mas ela também era firme na questão da educação, porque ela sabia da responsabilidade que ela tinha perante aquelas crianças que estavam com ela, né? De encaminhá-las para o bom caminho.
Então, ela era uma instrutora sensata e ponderada, diz André Luiz. Uma censora sensata e poderosa. Muito bem, vamos para o 37. Se alguém quiser comentar alguma coisa ainda sobre esse 36, esteja à vontade. Só lembrando, dona Lalinha, que seu microfone está fechado, tá? Se a senhora quiser se manifestar, tem que pedir para o seu Sebastião aí ligar o microfone para a senhora. Se quiser falar alguma coisa, tá aberto. Alguém quer comentar alguma coisa, não? Então, Dilon, esse livro aí eu já tinha lido ele há bastante tempo, né? E estava lembrando bastante. Fazia bastante tempo já. Abriu, tô ouvindo, dona Lalinha. Sim. Então tá ótimo. Estava lembrando bastante dele, né? Dessas partes aí. É interessante dar uma recordada, né? Porque eu dei uma olhada ontem, rapidão, ontem à noite, ainda no capítulo de hoje. Aí vamos em frente. Vamos em frente. Então, hoje nós vamos ver o 37, capítulo 37. No santuário doméstico. Esse é o nosso capítulo do dia. Então, terminou o culto cristão no lar, né? Muito bem. Aí, aqui então, ele vai mostrar o André Luiz, né? A visão deles, então, como eu disse, do plano espiritual, como é que funciona lá. E ele lembra da importância, logo no comecinho do capítulo, ele lembra a importância do lar, né? O mundo pode fabricar novas indústrias, novos arranha-céus, erguer estátuas e cidades, mas sem a bênção do lar nunca haverá felicidade completa. A aventura, né, de ter um lar, de se reconstruir e se construir dentro de um lar. Bem-aventurados que cultivam a paz doméstica, exclama a senhora simpática que estivera presente ao nosso lado durante a reunião. Lembrando sempre que ele está se referindo aqui a espíritos desencarnados que estão ali naquele ambiente doméstico, né? Está conversando com eles. Então, 2 cooperadores do nosso lar serviram alimentação leve e simples, que eles não sabiam explicar como é que é, porque teria que ter uma comparação aqui da Terra para esclarecer o que era aquela alimentação que eles estavam recebendo lá. Mas é interessante a gente saber, né, que no nosso lar, no plano espiritual, há muitas situações muito similares a que vivenciamos aqui na Terra, muito parecida, né? Só que a visão, né, o campo energético, a forma de se comportar lá que muda um pouquinho. Então ele fala bem assim: em oficinas como esta, é possível preservar a pureza das nossas substâncias alimentícias. Então ele está lembrando da qualidade da alimentação no plano espiritual. Ali não tinha a alimentação, ela não tinha a mesma condição que a nossa alimentação aqui na Terra, alimentação energética. Então eles tinham uma proteção até mesmo na alimentação, né, para que ela não causasse danos. E no campo físico, eles estavam tomando um chá com torradas, né? Um chá com torradas a família humana fazia. Eles continuavam em conversações lá no plano espiritual e aqui no plano físico. Em 11 horas, então, foram dormir. É interessante a gente imaginar, né, que existe toda uma movimentação no plano espiritual, né? Espíritos que passam, que chegam, que saem, né? Que aquilo ali era um campo de repouso e de recebimento de trabalhadores do grupo Mensageiros que vieram do nosso lar e os que estavam utilizando aquele local para isso. Mas a dona Isabel, que tinha evidência, ela via só um pedacinho dessas questões, né? Só o que realmente era permitido para que ela pudesse ter essa interação com o plano espiritual. E mesmo no meio de toda essa
essa movimentação, essa agitação, a gente poderia imaginar, mas como é que as pessoas se concentravam ali, né? Como é que elas conversavam? Que deve ser uma balbúrdia só. Aí é que tá. A diferença é que no plano espiritual, os espíritos sabem como se comportar nessa situação, né? Sabe como se isolar. Nós aqui temos uma dificuldade enorme, né? Às vezes, né? Nós nos deixamos nos influenciar pelo ambiente externo. O ideal, e é um treinamento que a gente sempre está fazendo, manter a paz interior, a serenidade, onde quer que estejamos. Nós estivermos no meio da guerra, a gente conseguir se concentrar, serenar as emoções, ficar em equilíbrio. É esse o caminho que a gente busca e que nós não conseguimos ainda. Já os espíritos que já estão nessa faixa vibratória mais elevada, eles estão aqui na Terra e eles podem se desligar de um determinado ambiente, se ligar no outro, se desligar. Então, é uma maneira muito diferente de vivência que a gente não tem ainda meios até de comparar. A gente imagina, assim, né, muito superficialmente como é que é. Muito bem. Sempre que quiserem se manifestar, tá, interromper, contribuir, esteja à vontade, tá, para a gente interagir mais nesse entendimento do texto aqui, como é que acontece lá no plano espiritual. Alguém quer falar alguma coisa? Muito bem. Então, então estão dizendo aqui que da paz, né, que rodeava todos, né, que estavam tudo num ambiente muito, muito de paz, observando as conversas uns com os outros. E aqui um destaque aqui numa menininha, né, aí no plano desencarnado, que ela colheu um cravo, né, uma flor. Provavelmente na questão energética, né? E aqui ele descreve assim: colheu um cravo perfumoso num grito de alegria e vi a menina talar a flor, retirá-la da haste, ao mesmo tempo que a parte material do cravo emurchecia quase de súbito. Então, as nossas crianças aqui encarnadas também fazem isso, né? Vamos lá, que bonitinho, pá, e arranca, né? Uma planta, uma flor. O Orlando, que cultiva o jardim dele, gosta de rosa, deve ficar muito preocupado quando vai uma criancinha ali, né? Porque eles têm mesmo esse hábito de fazer essas coisas. E aí a mãe chamou a atenção dela, né? Ela chamou a atenção. Falou: não podemos perturbar a ordem das coisas. Não repitas, minha filha. Desgostasse a mamãe. E então a Aniceta aproveitou para falar para o André Luiz que aquela era a irmã Emília, servidora do nosso lar, que vem ao encontro do esposo ainda encarnado. Olha que coisa bonita, né? Então ela não fazia parte ali do grupo. Ela veio do nosso lar para se encontrar com quem? Com o esposo. E o esposo estava onde? Estava encarnado. Como é que eles iam se encontrar? Lembramos que era 11 horas da noite, né? O pessoal se recolheu através do sono físico. Então eles adormeciam, né? E fazia as viagens astrais, como todos nós fazemos. Para qual lugar que nós vamos? Depende. Depende de como que está a nossa sintonia. Alguns vão para lugares muito bonitos, outros nem tanto. A gente sempre é aconselhado, né, que a gente procure, antes de dormir, né, ter bons pensamentos, boas orientações, uma boa leitura, ou se for assistir um filme, né, que nos eleva, alguma coisa assim para a gente ter um sono tranquilo. Já a dona Isabel e a família tinham saído do culto cristão do lar, então imagine, né, que o sono deles seria muito bom, né? Era muito tranquilo. E aí o André Luiz ficou mais uma surpresa para ele. Eu falei: ele virá até aqui? Interrogou Vicente, curioso. E daí ela explicou, né, que seria pelo sono. E a maioria, essa ocorrência no Círculo da Crosta, dão-se aos milhares todas as noites. Então, sono, né, que nós temos, que nós nos encontramos muitas vezes com espíritos, bons ou não tão bons assim. Volto a repetir, depende da forma como a gente
correr o nosso dia, né? Correr o início da noite, que é todo dia, durante todo o dia, a necessidade de a gente estar vigilante para que a gente possa manter esse intercâmbio sempre bom, né? Que não é só durante o sono que a gente mantém intercâmbio com o plano espiritual, como nós vimos ali, né? Elas tendo evidência e vendo que os espíritos estão sempre presentes. Então nós temos uma multidão que está sempre nos acompanhando. Ok, então fala sobre intercâmbio espiritual e também ele nos lembra aqui não só das coisas bonitas, né, que vêm do plano espiritual, né, mas também a gente observa assim aqueles espíritos, né, que não são evoluídos, né, mas que a maioria que está aqui no plano espiritual são espíritos que estão vagueando nas ruas, escravizados às sensações mais fortes no sentido físico, né? Então ele observa, né, a existência desses espíritos que estão vagueando aqui na Terra. E neste momento o tempo começa a modificar, né, parece que vai ter um temporal, uma chuva, e ele observa que não só as pessoas encarnadas ficam preocupadas com a chuva, procurando abrigo, mas também os desencarnados, aqueles que ainda estão muito ligados ao plano físico, né? Formas monstruosas, né? Notou algumas formas monstruosas que se arrastavam na rua em busca de um abrigo, para si, com relação à chuva. Pode falar, Orlando. Dilon, esse caso aí, por exemplo, incomoda tanto quanto os homens comuns, tanto do lar, que buscam preferência às casas de diversão noturna. Isso. Essas diversões são casas construídas no mundo espiritual mesmo ou é aqui? Então, é aqui. Né? É aqui, né? É aqui. Eles encostam perto das pessoas que vão nesses lugares e vampirizam. Bem, né? Vampirizam. Esse é o termo que é usado no Missionário da Luz. Bebe, né? Fumam, se diverte com o pessoal. Só isso que eu tenho dúvida. Para o pessoal do plano físico, né? Eles convivem, né? Estão no plano espiritual, mas tendo uma vida física ainda, de prazeres. Também pode ter no mundo espiritual, né? Então, esses que eu estou dizendo... As trevas, sim, né? Pode ter. Entendi o que você está falando. Pode ter, né? Pode ter as casas de diversão do plano espiritual também, construídas para esse fim, né? Nós vimos em algumas obras que a turminha do mal lá, eles são muito bem organizados também, né? Bem estruturados. Eles têm verdadeiras escolas, né? Tem a escola dos Vingadores, né? Nós vimos em outros livros, né? Então, não é só o bem que constrói lá também. Né? Interessante, né? Toda essa descrição, esse relato que vai fazendo, né? Da atividade dos espíritos aí, né? E da vivência dessa família é muito interessante e vai nos dando exemplos de como a gente pode ir nos melhorando, né, na relação familiar, nas nossas missões que temos com as pessoas da nossa família e do mundo, né? Porque eu lembro que, inclusive, no capítulo ali do Evangelho do Lar, que é o anterior ao... é o penúltimo antes desse atual, mostrava uma diferença, né, daquela mãe. Eu lembro muito bem, mostrava uma diferença daquela mãe preocupada com situações além das deles, que já era bastante preocupante. Com outras pessoas, né? Eu não lembro dos detalhes, mas eu lembro disso muito bem, né? Então é bem interessante essa perspectiva toda que vai colocando aí para nossa exemplificação e para motivação nossa, para
a iluminação nossa na nossa caminhada, né, com coletiva, principalmente familiar. Ele falam sobre o pessoal fugindo, né, inquietos, alguns, outros se dirigindo a casa noturna, outros fugindo da questão da tempestade que estava vindo. E mesmo quando eles querem ir ali para o local onde tem aquela família, tem a proteção ali, que eles não conseguem causar nenhum dano ali. Eles ficam ali por perto, mas não conseguem entrar. Então, aqui ele lembra do benefício, né, do culto cristão no lar, do benefício dos efeitos da fé, da prece, e ele diz assim, ó, nunca poderemos enumerar todos os benefícios da oração. Toda vez que se ora no lar, prepara-se a melhoria do ambiente doméstico. Então, a importância. Nós temos, né, dentro da doutrina espírita, a orientação de fazer o culto cristão no lar. E a recomendação aqui que faça o culto cristão no lar, né, dentro daquelas normas que nós já estudamos, mas não só naquele momento, mas sempre que necessário. Né? A gente sentir a necessidade de fazer o culto, que o culto ele protege, né? Cada prece de coração constitui emissão eletromagnética de relativo poder. Então, por isso, mesmo o culto cristão, o culto familiar do Evangelho não é tão só um curso de iluminação interior, mas também um processo avançado de defesa exterior pelas claridades espirituais que acendem em torno. Né? Lembra que no culto, né, o tanto de lições, né, que a Dona Isabel trouxe, que a Joaninha trouxe naquele momento ali, orientando sobre, refletindo sobre o grão de mostarda, que foi a temática que eles utilizaram. Então ele diz assim, ó, aquelas entidades das sombras, elas experimentam choque de vulto. O que é choque? Aquele campo vibracional ali daquele lar, né, faz com que esses espíritos se mantenham afastados do lar. E mesmo assim, as energias geradas por aquele lar é utilizado em benefício de todos aqueles que estão por ali por perto, né, auxiliando, né. Aí então a necessidade, né, que nós temos, né, de entender que o lar, né, os benefícios do culto cristão no lar, da oração. Muito bem. E aí uma lembrança aqui interessante, que eu achei isso aqui fantástico, né? Que eles, a Dona Isabel adormeceu, a família toda adormeceu, e ela foi então, se apresentou ali naquele ambiente. Aí muito, muito tranquila, daí é diferente de quando ela estava encarnada. Ela via tudo e a todos, ela tinha uma facilidade enorme de circular entre as pessoas, cumprimentou a todos, conhecia muitas pessoas que estavam ali. O que aconteceu com a Dona Isabel? Ela adormeceu, se emancipou, né, espiritualmente, e chegou naquele ambiente. Se encontrou com o esposo, o seu Isidoro, e agora ela já não estava com aquelas roupas, né, simples da terra, já estava com uma vestimenta mais bonita, né, ela também aparentava, né, uma aparência assim, singeleza, mas adorável, dizia aqui, né? Sorria contente ao lado do esposo, via-nos a todos e cumprimentava-nos amável. Meus amigos, disse ela serena, meu marido e eu temos uma excursão instrutiva essa noite. Ó, eles tinham uma programação, né? Os do casal, mas é instrutiva. Eles iam para um local, provavelmente, para assistir alguma palestra, algum evento, né? No plano espiritual também tem aqueles eventos artísticos que nós vimos no nosso lar, lembra? De apresentação de músicas e tudo mais. Então eles estavam com a programação e pediram para as pessoas que ali ficaram cuidar das crianças deles, né? Como a gente faz aqui na Terra. Olha que coisa interessante. E aí então a senhora idosa falou para ela: vá, minha filha, aproveite o repouso corporal. Então o repouso corporal, ela ia no plano espiritual para refazer as forças, né, para receber novas energias, para reencontrar com os entes queridos, né, com o esposo amado. E então eles se afastaram,
até a frase aqui diz assim, ó, o casal afastou-se com a expressão de um sublime noivado. Né? E nosso orientador inclinou-se para nós e falou: observam vocês como a felicidade divina se manifesta no sono dos justos, né? Então, lembrando sempre, isso acontece com aqueles que têm uma vida equilibrada, né? Que procura a paz interior durante todo o dia e principalmente próximo ao horário de adormecer, para conquistar esse direito a essa felicidade divina. Poucas almas encarnadas conheço com a aventura desta mulher admirável que tem sabido aprender a ciência do sacrifício individual. Que ela é uma mãe dedicada, né? Nós podemos observar nos capítulos anteriores. Então esse é o nosso capítulo 37, né? Aí nós vamos depois para o nosso capítulo 38, que é a atividade plena. Né? Também ele traz bastante informações interessantes sobre a vivência lá no plano espiritual. Alguém mais quer fazer algum comentário sobre essa questão? Nós estamos estudando no Livro dos Espíritos, né, na sexta-feira, e tem alguma similaridade, né, Orlando e João Dalmolin, sobre a questão da vivência espiritual. Ali o Kardec passa para nós como é que é a vida no plano espiritual, mas uma visão, né, de nós, como é que nós vemos a morte, né, agora nós vamos ver até o reencarne, como é que se processa e como é que a gente se programa para isso. E aqui a gente vê o que acontece no plano espiritual enquanto está nessa preparação para vir para a Terra. É muito bom. Parece que o Livro dos Espíritos, que nós estamos estudando, combina com os textos que você está lendo aí, né? E a gente observa que o mundo espiritual aqui é uma cópia, né? Eu não sei se é aqui que é uma cópia do mundo espiritual. É aqui, né? É aqui. É aqui. Uma cópia imperfeita, eles dizem, né? Imperfeita. Porque lá nós temos a facilidade de não ter o corpo físico, né? Para a gente ter a limitação que a gente tem aqui, né? Tem dia que a gente amanhece com dor no garrão, dor no calcanhar, né? Dor de cabeça, mal-humorado. O corpo é como diz no capítulo de ontem do Livro dos Espíritos, é uma prisão. É uma prisão, porque ela nos dá a limitação, né? Você faz, por exemplo, ontem eu participei de um encontro o dia inteiro, né? Com a juventude aqui. Chegou à tarde, eu estava num prego que não tinha tamanho, né? Acho que lá não tem isso, né? O cansaço físico, né? Mas cansaço físico é mais gostoso, né? É que geralmente os espíritas vão aproveitar isso aí só depois que compreendem um pouquinho, né? Tem um pouquinho de conhecimento. Mas, na verdade, o mundo espiritual é a essência, né? A gente vai lá para carregar as baterias, né? Como diz, né? Energeticamente. Uma comparação que a gente poderia fazer, que eu lembro sempre que em Dourados a gente ouvia falar, né? As pessoas às vezes falavam bem assim, olha, eu vou no sábado. No sábado acontecia a evangelização infantil lá no Monte Líbano, né? E na casa que o João coordena. E a gente lembrava assim, né? A pessoa chegava lá, estava descansado até fisicamente, saía de lá cansado fisicamente, mas emocionalmente a gente saía recarregado, né? Uma alegria, uma coisa gostosa, né? Aquelas crianças abraçando e pedindo uma coisa e outra, e a gente saía de lá assim revigorado energeticamente. Eu acho que é uma comparação mais ou menos parecida, né? Quando a gente adormece e tem um sono bom, a gente acorda assim com uma outra disposição, uma outra visão da vida. Não resta dúvida que o corpo físico
é uma prisão, assim, um tanto quanto torturante, né? Porque a pessoa fica pensando no desencarne, fica preocupada com as doenças que apresentam no corpo. Eu, por exemplo, aqui agora mesmo, estou preocupado em fazer um check-up da minha condição física, né? Então, você sempre está preocupado com o danado do corpo, né? Você sabe que você ainda está dependendo dele aqui no mundo espiritual. Então, são as limitações que a gente tem. E no mundo espiritual não tem nada disso, né? Tem alguma coisa que você leva daqui, né? Alguma imperfeição, alguns defeitos, né? Quando você não procura entender as coisas, você fica muito apegado às coisas da matéria lá, né? Isso aí é a chamada perturbação. Aí, ó, cruz com cirlone de pó. Muito bem. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Então, Dilão, uma coisa que me chamou a atenção nesse capítulo aí também foi a percepção que os espíritos menos evoluídos têm quando falou ali da questão do tempo, né? Que quando muda o tempo, que vem uma tempestade, alguma coisa assim, a chuva, né, que os espíritos sentem do mesmo jeito que nós sentimos a chuva, o vento, né, e precisam se proteger. E aí eles procuram esses refúgios e entram também naquelas casas onde a porta está aberta. Bem lembrado. Para se abrigar da chuva e do temporal. E essa porta aberta não é a porta física, né? Não, é a porta espiritual. É a porta lá onde não tem a proteção espiritual, onde... então, nós não temos muita consciência disso no dia a dia, mas é muito interessante, porque, paralelamente à nossa dimensão física, há uma dimensão espiritual da nossa própria residência, onde ali tem uma barreira, ou não tem, ou pode estar totalmente aberto, totalmente vulnerável, dependendo, aí como disse no capítulo, das nossas vibrações, da nossa oração, né, daquilo que nós emitimos, e aí mostrando então a importância de orar, de manter a vigilância de pensamento, né, a fé, a conexão com um mundo mais elevado, para que essas portas nossas estejam fechadas, protegidas de quem nós não gostaríamos que entrasse, né, que nos perturbasse, que influenciasse aí, ou nos causasse transtorno. Mas muitos de nós nem percebemos nada disso, nem nem desconfiamos disso, e nem do tipo de espíritos a que estamos atraindo, né? Do nosso nível de vibração, o que é que está sintonizando, né? Onde é que estão as nossas simpatias, ou quem está simpatizando conosco. Então, nós temos muito essa invigilância, e essa parte me chamou bastante atenção para esse aspecto, né? É bem interessante. Lembrando que o João falou aí, né, que essa vigilância é individual. Tá? É o que às vezes a gente se preocupa assim, não, mas meu lar está assim é por causa de fulano, por causa de ciclano. Rapaz, cuida do teu ambiente, né? Teu ambiente mental. Fecha a tua janela, fecha a tua porta, que você contribui para todos, né? Para que todo equilíbrio. Uma pessoa, né, que busca o equilíbrio dentro do lar, olha, ele faz uma diferença muito grande naquele lar, né? Então é importante a gente estar sempre atento a isso, né? Que às vezes a gente usa esse pretexto, né,
para não se equilibrar. Fala, não, mas eu estou desequilibrado, não é por minha culpa, não. Por causa de fulano, ciclano e tal. Não é isso? Muito bem. Na próxima a gente retoma, né? E daí a gente pode dar mais uma conversada sobre esse capítulo e ir para o 38. 38, atividade plena. Alguém quer fazer oração de encerramento para nós? Bom, mais um momento da gente reconhecer quem é Deus conosco, né? O que é Deus conosco e reconhecendo, vendo, buscando perceber esse amor, essa bondade, essa misericórdia. Quando nos provê todos esses recursos materiais, mesmo que às vezes um tanto parecendo pouco, como era com aquela família, mas de tanta riqueza, de tanta suficiência para a nossa evolução, a gente reconhecer, glorificar, agradecer, Pai Celestial, a todas as forças superiores, especialmente tudo aquilo que para nós é invisível, que é tão grandioso e que, com certeza, a maioria das pessoas não conseguem ter consciência, não conseguem reconhecer e, por isso, não conseguem glorificar o Criador por tudo isso. Nós agradecemos, dizemos muito obrigado, muitas graças e rogamos pelo nosso final de semana, pelas nossas relações, pelos nossos lares, pelas nossas energias e pela ajuda que é tão importante para que possamos manter essa vigilância, para que possamos manter essa consciência, para que possamos manter esse estado de sentimento, que é aquele entusiasmo, aquela força que a mãe daquela família demonstrava em todos os momentos, em todas as atitudes, e por isso ela tinha todas aquelas bênçãos que a gente vê durante os capítulos que fala dela, da família dela. Que esse final de semana, então, seja assim muito abençoado, muito protegido, muito de paz, de luz, de proveito para todos nós. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Gratidão a todos, muita paz. Bom final de semana. Abraço, meus irmãos. Até sábado. Muita paz para todos. E uma semana maravilhosa para todos. Gratidão. Deus abençoe a todos nós. Beijo, dona Lalinha. Até sábado que vem, Shirley. Fique com Deus. Deus abençoe a todos. Amém. Tchau. Amém. Deus Tchau, abençoe. tudo bom. Prazer estar com vocês. Tchau. O prazer foi todo meu. Eu tenho um prazer enorme.